Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas. Hoje a gente vai ver a estrutura se, né, que é o desvio condicional no Portugal Studio, beleza? Então, basicamente a gente tem o comando se. Então a gente abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves, ok? Então como é que isso aí funciona? Funciona da seguinte maneira. Aqui dentro do parênteses, a gente tem o que a gente chama de condição, né? Então, vamos lá. Condição, né? Então, a gente tem aqui uma condição dentro do parênteses. Se essa condição ela for verdadeira, né? Ou seja, se o que está aqui for verdadeiro, tudo isso que está contemplado entre o bloco de chaves, todas as instruções serão executadas. Se essa condição aqui ela for falsa, né, tudo isso que está entre o bloco de chaves não vai ser executado, né? Ou seja, nada disso aqui vai ser executado. Beleza? De todas as instruções que tiverem lá. Vamos lá para o Portugal Studio para a gente entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer aí, tá? Então, vamos lá para o Portugal Studio, a gente vem aqui para o novo arquivo, né? Então, muito bem. Vamos vir aqui para um novo arquivo. Então, vamos ver uma variável aqui. A gente já viu ela na primeira aula, né? Do tipo lógico. Vamos chamar de condição, ok? E aqui eu vou ter que condição recebe verdadeiro. Então, só para a gente utilizar os recursos que a gente tem aprendido, vamos arrastar a variável condição aqui para o mapa de variáveis, né? E aqui a gente vai ter se, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Ok? Beleza. Então, veja bem, vamos indentar aqui para a gente... para funcionar melhor. Então, se eu vou colocar aqui entre parênteses condição. Ok? Se condição, escreva, por exemplo, o teste foi verdadeiro. Ok? Então, beleza. Então, veja bem, vamos executar passo a passo aqui para a gente entender o que vai acontecer. Então, eu executei passo a passo, posicionando a primeira linha, criou a variável condição, né? Beleza. Foi para a segunda linha, condição recebe verdadeiro, ou seja, quando eu executar essa segunda linha, essa variável condição que está aqui vai ter o valor verdadeiro. Olha lá, ó, verdadeiro. Agora, preste atenção. Se condição tem o valor verdadeiro. Como essa condição é verdadeira, tudo que está entre o bloco de chaves vai ser executado. Só tem uma instrução, que é a função escreva, né? Escreva o teste foi verdadeiro. Como essa condição é verdadeira, ela vai ser executada. Lá. Pulou para dentro e na hora que eu clicar para executar, ele executou. Lá, o teste foi verdadeiro. Certo? Perceba que se eu mudar essa condição aqui para falso e executar o passo a passo de novo, olha lá, ele posicionou na linha 1, foi para a linha 2, executou a linha 1, criou a variável. Foi para a linha 2, executou a 1, vou apertar o passo a passo de novo, foi para 3, executou a 2, ou seja, a condição passou a ser falsa. Agora, perceba que na hora de executar a linha 3, como a condição é falsa, ele não virá aqui para dentro, certo? O programa vai terminar lá, ó. Tá vendo? Ó? Ele finalizou o programa porque ele não executou o que estava aqui dentro, né? Como que a gente utiliza isso nos programas? Não necessariamente a gente tem que ter uma condição aqui como uma variável lógica. A gente pode ter um teste aqui dentro. Quer ver? Ó? Vou dar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, vou apagar a variável condição
e aqui dentro eu vou colocar um teste, né? Então, por exemplo, se 1 maior do que... vamos colocar aqui, se 10 maior do que 3. A gente sabe que 10 é maior do que 3, ou seja, aqui dentro existe uma condição verdadeira, né? Ou seja, um teste é feito e o resultado desse teste é verdadeiro. Como o resultado desse teste é verdadeiro, essa linha aqui ela é executada. Vamos ver? Então, já pulou lá para a primeira linha, lá, ó, se 10 é maior do que 3. Isso é verdade, não é isso? Como é verdade, ele pulou lá para dentro. Ó, o teste foi verdadeiro e quando eu executar de novo, ele vai aparecer a mensagem. Ao passo que se eu mudar para um teste falso aqui, por exemplo, se 5 é maior do que 20. A gente sabe que 5 não é maior do que 20. Ok? Ou seja, isso é falso. Então, na hora que eu executar aqui, ó, ele parou nessa linha e na hora que eu clicar de novo, ele vai executar essa linha. Obviamente, essa linha é falsa. Então, como ela é falsa, ela não vai fazer o que está aqui dentro do bloco de chaves. Olha lá. Finalizou o programa. Beleza? Isso é muito utilizado para a gente fazer comparações, né? Vamos fazer o primeiro basicão aí, né? Só para não alongar muita aula, depois a gente vai fazer um de cada em outras aulas, né? Então, vamos lá. Por exemplo, inteiro A. Ok? Uma variável A. Então, escreva, digite o valor de A. E aí, leia A. Então, agora eu vou colocar se abre e fecha parênteses, para não esquecer, abre e fecha chaves, para não esquecer. Ok? Então, eu vou colocar o teste aqui. Ó. Se o número que a pessoa digitou, que é A, for maior do que 10, então nós vamos colocar aqui, escreva o número digitado é maior que 10. Opa, maior que 10. Ok? Então, vamos executar passo a passo, depois eu vou executar ele normal. Passo a passo nesse início é só para vocês verem que ele vai ou não entrar dentro da parte verdadeira da função sim. Então, vamos lá. Inteiro A, declarou, digite o valor de A, escreveu, beleza, vai executar o leia A. Aí ficou piscando o cursor aqui, ó. Vou digitar 15. Foi para a linha de baixo. A é maior do que 10, ou seja, dentro da variável A tem o conteúdo 15. 15 é maior do que 10, vou executar. É verdadeiro, então ele veio para essa linha de baixo. Então, quando eu executar de novo, o passo a passo vai aparecer a mensagem, o número digitado é maior que 10. Olha lá. Certo? Então, se eu executar agora, passo a passo, declarou variável A, leia A, né, já escrevi o valor de A, leia A, vou digitar aqui 3, por exemplo. Ou seja, dentro da variável A tem o número 3. E aí ele veio para testar. 3 é maior do que 10? Isso é um teste falso. Então ele não vai executar o que está aqui dentro. Olha lá, ó, programa finalizado. Ok? Na próxima aula a gente volta com mais exemplos aí de desvios condicionais simples. Até mais.